E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Dominando Filmes. Aqui é o Thiago e nesse vídeo trago para vocês a parte 7 da série O Domo. O episódio começa mostrando Junior e Sam descendo o porão na escola à procura de Lyle. No restaurante, Melanie fala para Julia que beijou Joe, mas se sente culpada por ele estar mal agora com Norrie. Fala também sobre sua relação com o ovo e Julia acalma ela. Depois vemos Norrie ainda muito brava com Joe, brigando com ele pelo fato do beijo com Melanie. Então em certo momento, Joe decide ir embora. Voltando ao restaurante, Big Jim questiona o controle da cidade com Julia, perguntando se Dale está apto ao cargo de xerife. Enquanto isso, Dale é chamado na escola onde Sam e Junior estão procurando por Lyle no porão. Junior promete matar Lyle para se vingar pelo que ele supostamente fez a Andy. Dale consegue alcançá-los, mas certo ponto Junior cai numa armadilha que acarreta uma explosão com queda de várias pedras onde Dale e Sam estão. Eles dois se machucam, ficam presos do outro lado e Junior fica para trás. Dale procura então por um outro caminho com Sam, enquanto Junior vai atrás de ajuda. Enquanto isso, lá fora, uma estranha tempestade de poeira começa a acontecer na cidade, ameaçando todos no domo a ficarem sem ar. Rebecca e Julia tentam achar uma maneira de libertar Sam e Dale, enquanto Junior alerta que Lyle não estava apenas atrás de Andy, mas também atrás das outras 4 mãos. De volta à caverna, Sam e Dale conversam enquanto caminham procurando uma saída. Dale toca no assunto da relação de Sam com Lyle, de como eles se afastaram, porém Sam se livra da conversa caminhando na direção oposta a dele. A cena então corta para Junior com Melanie no carro, que a questiona por estar quieta e diz para ela não se preocupar pois vai protegê-la. Melanie então fala que precisa contar algo para ele e diz que acha que foi Lyle que a matou. Já no restaurante, Big Jim conversa com o grupo de uma maneira que eles possam garantir que todos sobrevivam à tempestade de areia, sugerindo que façam um sistema para salvá-los. No entanto, alguns questionam as decisões dele, perguntando onde estava Julia, chegando ao ponto de alguns moradores pedir que Jim se calasse e todos concordam. Então um garoto de skate que tinha asma se levanta e sai pela porta. Melanie e Junior conversam sobre a mãe dele, onde Junior pergunta se ela poderia guardar um segredo. Porém, antes que ele consiga contar, Norrie chega e interrompe os dois. Então Junior alerta que Lyle está atrás de todas as 4 mãos para matá-las, incluindo Joe. Norrie fica muito preocupado com Joe devido a ele ter ido embora por causa dela, e então vão todos à procura dele. No túnel, Dale e Sam se encontram novamente, mesmo pegando direções opostas. Os dois começam a achar estranho e o clima fica mais tenso. Dale então começa a questionar Sam onde ele estava na noite em que Andy foi morta. Sam desvia da pergunta, dizendo que ele estava procurando por Melanie. Mas Dale acha isso suspeito, pois teoricamente Sam ainda não deveria conhecê-la na época. Ele se defende explicando que Junior foi quem disse para ele sobre Melanie. Porém Dale fica na defensiva, pois acredita que Sam está escondendo algo sobre Melanie e Lyle. Quando de repente ele desliza numa barreira de um precipício e Sam o salva. Os dois acham um objeto perto do penhasco que pertencia a Lyle e se perguntam sobre o paradeiro dele. Enquanto isso, sozinho numa casa, Joe encara uma parede com várias fotos, e num ataque de fúria começa a arrancar todas. Nesse momento então Norrie, Melanie e Junior chegam. Junior fica aflito dizendo que Lyle está atrás de todas as 4 mãos, incluindo Joe. Melanie reflete o motivo da escolha deles serem as 4 mãos e defende que precisam se juntar para descobrir o propósito deles 4 com aquilo tudo. Melanie dá a ideia de começarem a procurar pelo lago, indo atrás do ovo que Julia disse ter jogado lá. De volta à caverna, Dale e Sam descobrem que o penhasco é extremamente profundo, pois Dale joga uma pedra e não ouvem barulho algum dela caindo. Dale comenta que tudo parece estar muito estranho no ar. Eles dois começam a ficar tensos, a discordar e a discutir, então questionam o passado um do outro. Enquanto isso, Julia e Rebecca decidem qual o plano que vão executar para salvar os dois. Rebecca sugere explodir a entrada, mas Julia fica receosa. Enquanto isso, de volta ao restaurante, o garoto com skate que tinha ido para fora volta às pressas como se estivesse sem ar. Big Jim então pega a bombinha de ar dele e o salva. Ele ressalta para todos que o clima só vai piorar e ninguém mais vai conseguir respirar muito em breve. Então pede novamente por uma votação e dessa vez todos votam nele. De volta à caverna, Sam se pergunta se é por causa de Julia que Dale está suspeitando dele, e ressalta que não é necessário suspeitar dele por isso, pois não aconteceu nada entre eles. Dale então responde dizendo que ele está certo apenas em uma coisa, que realmente não quer ver ele perto de Julia. Certo momento, Dale se questiona se o domo não está tentando fazer eles ficarem juntos ali por algum motivo, pois mesmo indo em caminhos separados, os dois se encontram. Sam confessa que o domo só trouxe dor para ele e toca no assunto do surgimento de Melanie. Dale pergunta o que aconteceu na noite da morte dela, insinuando que acredita ter sido Sam que a matou. Sam fica bravo com a insinuação e confessa que amava ela e nunca faria tal coisa, então começa a explicar o que aconteceu naquela noite. Ele diz que Melanie queria proteger o ovo, o objeto então começou a gritar e Melanie continuou segurando, que porém em certo momento Lyle a empurra e ela, Melanie, cai na cratera batendo a cabeça e morrendo em seguida.
Os três fizeram então um plano para que ninguém contasse nada, protegendo Lyle. Sam disse que sofreu muito em ter que deixar sua amada em uma vala morta, que porém não podia fazer mais nada. No restaurante, Big Jim bola um plano para impedir que a tempestade de poeira avance na cidade. Seguindo um plano que Rebecca tinha bolado, Big Jim e os moradores da cidade levantam um aparato para ver se conseguem acabar com a tempestade de poeira usando água. Enquanto isso, Julia ainda pensa em um plano para resgatar Sam e Dale. Melanie, Junior, Joe e Norrie vão para o lago procurar o ovo. Os quatro juntam as mãos e é aí que começa um barulho e uma luz roxa surge no lago, revelando o ovo em sua superfície. Na caverna, Sam e Dale começam a se resignar da situação em que estão e começam a se entender melhor. Dale se pergunta se verá os rostos das pessoas que já matou em sua vida, pois se sentia muito culpado e imagina que um dia os verá do outro lado. É aí que Dale repara os arranhões no peito de Sam e, desconfiado, pergunta como aconteceu. O clima então fica bem tenso entre eles. Colocado contra a parede por Dale, Sam fica sem ter como se defender. Acusado de ter matado Andy, Dale prova com os arranhões, pois foi encontrado nas unhas dela vestígios de pele. Sam então admite que matou Andy, justificando o crime dizendo que no livro que Pauline escreveu falava que era necessário as 4 mãos morrerem para que o domo caísse, e então para ele só assim todos seriam livres. A cena então corta para Julie e Rebecca, que não tem outra opção a não ser explodir o túnel para libertar Sam e Dale. Enquanto isso, vemos Melanie em outro lugar segurando o ovo que emitia uma luz roxa intensa. Norrie e Joe enfim se reconciliam depois da briga. Junior então chega onde Melanie, Joe e Norrie estão. Os 4 se juntam para unir as mãos sobre o ovo, que começa a soltar faíscas roxas inundando a sala onde estão. O ovo então mostra uma visão para eles, um obelisco que Melanie associa à sociedade antiga, Zenith. Enquanto isso, Julia com Rebecca conseguem explodir os detritos que bloqueavam o túnel. Sam, percebendo isso e sabendo que não teria chance para ele depois de sair dali, se despede dramaticamente e se joga do penhasco apesar dos pedidos de Dale para não fazer isso. Logo em seguida, Julia chega e é informada sobre tudo o que aconteceu. No dia seguinte, Dale acorda com um pesadelo de Sam pulando o penhasco. Ele fala para Julia que antes de pular, Sam contou a ele sobre as 4 mãos e o motivo dele ter matado Andy. Eles dois ficam preocupados, pois precisavam falar a verdade para Joe e Junior sobre quem tinha matado Andy. A cena então corta e vemos Norrie, Joe, Junior e Melanie despertando. Os 4 então começam a questionar o estranho motivo da aparição do obelisco na cidade natal de Melanie e Dale, Zenith, mostrada pelo ovo. Quando então de repente eles ouvem alguém se aproximar da casa. Assustado, Junior vai em direção à porta e percebem que é apenas Julia e Dale. Junior então descobre que Sam pulou do penhasco por causa de Dale ter descoberto que ele quem matou Andy. Porém, Junior não acredita na palavra de Dale, pois para ele seu tio não seria capaz de fazer isso. Dale então conversa com Julia e decide que precisam ir atrás das provas, ou seja, achar o corpo de Sam. Depois disso, vemos Dale organizar os equipamentos para descer no túnel e procurar pelo corpo de Sam. Quando então Big Jim aparece e pergunta o que eles estão fazendo. Dale somente responde que vai explorar os túneis com os equipamentos corretos dessa vez, e ressalta que Big Jim será o primeiro a saber se ele encontrar alguma coisa no túnel. A cena então corta para Julia, Dale e Rebecca já na beira do penhasco onde Sam havia se jogado. Dale joga um sinalizador, porém ele simplesmente desaparece na escuridão. Dale então decide descer para investigar o motivo. Julia fica muito apreensiva com a descida de Dale no penhasco, que inicialmente parece bem tranquila, mas estranhamente de repente algo começa a puxá-lo para baixo. Rebecca e Julia tentam segurar a corda, mas acabam sendo puxadas também. Vendo isso, Dale então corta a corda para salvá-las. Julia então vendo ele cair no túnel grita em desespero. A cena então corta para Melanie Jr., que questiona sobre seu tio Sam. Melanie confessa que sente existir algo sombrio nele, apesar de quando ela o conheceu ele era uma boa pessoa. Big Jim então aparece na cena e descobre sobre a morte de Sam. Ele comenta que Sam parecia sempre estranho para ele. A cena então corta para Joe e Norrie, que lamenta a morte de sua irmã segurando um globo de neve. Joe levanta a questão da aparição do túnel, se perguntando de onde veio, pois antes do surgimento do domo, os porões da escola eram apenas porões comuns, e levanta a hipótese de o próprio domo ter cavado aquele túnel com um propósito. Na escola, Julia comenta para Rebecca que ninguém pode saber ainda sobre a morte de Dale, principalmente Big Jim, que surge na cena e pergunta se está tudo bem e onde estaria Dale, ficando desconfiado com as desculpas de Julia e Rebecca. Então pergunta se estava tudo bem com Julia, que tenta disfarçar seus olhos marejados. Para despistá-lo, Julia pede a ele que vá à delegacia caso surja algum chamado, pois tinha sido uma ordem de Dale, que agora é o xerife. Big Jim, mesmo desconfiado, então vai à delegacia. A cena então corta e vemos estranhamente que Dale acorda em um parquinho de diversões com crianças brincando distraidamente. Ele anda um pouco e aparentemente parece estar fora do domo. Ainda desorientado, ele anda mais e percebe que está em uma cidade grande. Quando vê um letreiro numa vitrine fazendo-o perceber que está em Zenith, sua cidade natal, e de Melanie também. Nesse momento, a cena então nos mostra que Sam também estava vivo na mesma cidade.
Ele então vai ao hospital psiquiátrico e procura por sua irmã Pauline. Já no domo nesse momento, Joe sugere levar um drone para explorar o penhasco e procurar pelo corpo de Dale. Fora do domo, vemos Sam se encontrar com sua irmã. Pauline, distraída em meio a uma aula de pintura, se emociona quando o vê. Ela pergunta como ele saiu do domo, mas ele diz não saber ao certo, apenas que caiu do penhasco e foi parar num parquinho. De volta ao domo, Rebecca volta para sua casa e Big Jim aparece assustando-a. Ele então a ameaça acreditando que ela o enganou. Rebecca, coagida, conta a verdade sobre a morte de Dale. Fora do domo, Dale, em Zenith, volta para sua casa e lá é abordado por um grupo de homens. Um dos homens o questiona sobre seu desaparecimento, dizendo que vigiou seu apartamento por 3 semanas. Dale então diz que estava no domo, mas nenhum deles acredita. Então o homem diz a Dale que ele deve a eles, então completará um serviço pela metade do preço. Dale no começo recusa, mas depois de levar alguns socos aceita o acordo e pede um dia para se recompor. O homem se recusa e exige que seja feito agora. Voltando para Sam e Pauline, ela não consegue acreditar que ele saiu do domo. Então Sam questiona por que ela forjou sua própria morte. Pauline diz que confia nele, mas não confiava nela mesma, pois sabia que o domo iria cair mesmo com Big Jim falando que era ela louca. Então, achando que o domo iria segui-la e cair sobre ela, teve que ficar longe de seu filho para protegê-lo e não contou para Sam, pois sabia que ele a seguiria. Sam então a compreende e entende sua atitude de querer proteger sua família. Pauline fala ter mandado cartões postais para Lyle todo esse tempo e Sam descobre que Lyle também conseguiu sair pelo penhasco. A cena então corta para o túnel, onde Joe utiliza o drone para descobrir o que existia no fundo do penhasco e se encontrava Dale lá. Porém, em certo ponto, o drone começa a dar falha na imagem e eles perdem o sinal, pois era como se o drone fosse puxado para baixo. Julie então fica mais apreensiva e se sente mais culpada pela suposta morte de Dale. Joe analisa as imagens do drone e percebe que ele foi parar em um parquinho em Zenith, pois eles veem o obelisco na imagem. Enquanto isso, Dale sabota os homens que queriam roubar uma casa que logo sabemos se tratar da casa do pai dele, chamado Dom. O pai de Dale então começa uma conversa paternal com seu filho, mas ele fica meio esquivo. Mas certo momento ele revela o motivo de estar ali e que precisa de um favor do seu pai. A cena corta novamente e vemos Sam visitando Lyle no hospital psiquiátrico, onde estava em estado catatônico, repetindo sem cessar a palavra Melanie. Pauline acha muito estranho, já que Melanie morreu há 25 anos atrás. Porém Sam revela para ela que Melanie está viva e na verdade foi ressuscitada pelo domo. Pauline fica muito surpresa e em certo ponto acha curioso que Sam não tenha tido as mesmas sequelas que Lyle teve ao passar para fora do domo. Porém vemos rapidamente em uma cena que a mão de Sam começa a tremer sem parar. Voltando para Dale e seu pai, ele o pede para que ele o coloque perto do domo e assim ele poder mandar uma mensagem para alguém lá. Dom se recusa e então eles começam a discutir o passado deles e feridas antigas são abertas quando o pai fala da mãe de Dale. Porém Dale insiste para seu pai o ajudar a chegar perto do domo. Enquanto isso, Melanie e Jr. vão à procura de Julia, Joe e Norrie. Enquanto isso, no restaurante, os moradores acendem velas para o funeral de Dale. Big Jim anuncia o funeral com certa pressa para se tornar o novo xerife. Voltando para Dale, ele conta a verdade para seu pai e diz que precisa entrar em contato com alguém dentro do domo, Julia. Seu pai o lembra dos grandes riscos envolvidos, mas ainda assim ele pretende corrê-los. Dom então concorda em ajudá-lo. Na caverna, o ovo começa a brilhar fortemente, mostrando a eles o obelisco em Zenith. O episódio então termina onde vemos Sam e Pauline mostrando para ele uma pintura que fez de uma porta vermelha e que aparentemente é a porta de entrada para o domo. E galera, se vocês quiserem mesmo a parte 8, é só falarem aí nos comentários que com certeza irei trazer aqui pra vocês, beleza? Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!